Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma análise do BTC no par USDT. Hoje, 25/7/2023, vamos retomarmos aqui as nossas análises, né? Nas análises anteriores aí eu falei para vocês da probabilidade do preço perder a bandeira de alta e nós vamos analisarmos aqui, né, o que está por vir. Já aconteceu, claro, do rompimento aqui da bandeira, o preço rompeu para baixo, tá? Falei no último vídeo aí sobre essa bandeira, que o preço ele estava fazendo o padrão mastro bandeira positivo, tá? No diário, tá, pessoal? Porque no tempo gráfico menor, 4 horas, eu já tinha mostrado para vocês o preço fazendo mastro bandeira de baixo, ou seja, revertendo o padrão no curto prazo. Então observem que esse padrão mastro bandeira é o padrão que nós estamos analisando, né? Falei sobre a possibilidade e probabilidade de perder esse suporte, como realmente perdeu. Observem que o preço chegou a 28.872, tá? Perdeu a bandeira de alta e, como eu falei em vídeos anteriores, esse padrão aqui, o preço ele fez um mastro para baixo, tá? Pela lógica seria o que, né? Para dar continuidade a esse padrão, como o preço, o gráfico ele estava andando de lado, era para voltar desse ponto, tá? Pela lógica, se fosse dar continuidade ao padrão positivo, ele toca ao fundo, bate no topo, toca fundo, bate no topo, topo, fundo, pela lógica seria topo. E aí eu expliquei para vocês e alertei que toda vez que o preço ele se aproxima de um suporte ou uma resistência considerável, que foi o caso aqui, existe uma probabilidade alta de rompimento, tá? E o que aconteceu? Ele rompeu para baixo, porque além do preço aqui, ó, do price action, ele está tentando por várias vezes aqui o fundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 7º dia ele consegue romper. Então assim, ele vem testando o suporte, tá? O suporte se mostrou por um período aqui resistente, porém o teste de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no 8º dia ele rompeu, tá? Então perdeu a bandeira, deu-se início a um padrão diferente. Então qual seria o padrão? Ele fez aqui, ó, do topo mastro, certo? Fez a bandeira, poderia ter rompido essa bandeira para cima, não rompeu, claro, rompeu para baixo. A probabilidade maior seria romper para baixo mesmo, porque está em um padrão de correção. Então a bandeira aqui, ó, no macro, tá? Mastro para cima, bandeira para o lado, certo? Aqui inverteu, bandeira, mastro para baixo, bandeira para cima. Mastro para cima, bandeira para baixo, baixa, mastro para baixo, bandeira para cima e ele perde a bandeira. Mais uma vez aqui, ó, ele forma a segunda bandeira de baixa, buscando o que? Níveis mais baixos. Dando início aqui a um padrão baixista que eu também expliquei para vocês no vídeo anterior, no 4 horas, que ele poderia fazer esse padrão mastro, bandeira e romper para baixo, fazendo o mastro. Bom, e aqui ele para? Não, ele poderia corrigir até 50%, 61,8 de Fibo, tá? De Fibonacci. Então irei colocar para vocês aqui, tirar as médias, né? Deixar apenas a 200 aqui para nós analisarmos aqui as correções, os níveis de Fibonacci. Perdão, eu tirei essa ferramenta, peguei a ferramenta errada. Então aqui, ó, os níveis Fibonacci, tá, pessoal? Nós pegamos o topo aqui, a sombra, vou levar em consideração a sombra 30.800. Observem que ele já perdeu aqui, ó, nível de 23,6, 38,2. Então aqui o 38,2 ele está atuando como suporte. O preço poderia voltar desse nível 38,2, sim. Geralmente na bolsa de valores, como a volatilidade é bem menor, às vezes, não é sempre, ele respeita bem e retorna, tá? Mas nós sabemos que devido à volatilidade do Bitcoin, a probabilidade é que ele chegue a 50% e 61,8 de Fibo, que não quer dizer que ele não volte desse ponto. Se entrar força compradora, tá atuando bem aqui, ele volta sim, não tem problema. Mas a probabilidade aqui é que ele desça até o nível de 61,8 de Fibo. E outro detalhe, tá? As médias, elas atuam como suporte, tá? Deixa eu só tirar aqui a ferramenta de Fibo para não ficar aquela poluição visual. Então nós temos o mastro bandeira no diário, já perdeu a bandeira aqui, está no nível aqui, ó,
de FIBO, tá? 38,2, poderia buscar 50%, 61,8, e a média de 200 períodos, ela poderia atuar aqui como um suporte, tá? Suporte considerável, tanto é que olha como ela atua aqui, ó, certo? O preço se aproximou aqui, chegou a romper e voltou, porque a média de 200 períodos, olha aqui também, tá? Então, ele poderia voltar até a média de 200, que seria uma correção saudável, tá bom, pessoal? Então, quando que isso aqui passa a ser um padrão não favorável para quem opera long, né, acreditando que o Bitcoin vai para cima? Quando ele perde 100% de retração, que seriam esses dois níveis aqui, tá? Na sombra e no corpo, 24.812, 25.118, ou seja, 25.118. Então aqui, ó, até esses níveis aqui é uma correção saudável. Se nós adicionarmos aqui a média de 9 e 21, observamos o seguinte, tá? Deixa eu tirar a bandeira aqui para ficar de melhor visualização. Observem, tá? 9 já cruzou a 21 para baixo. Aí nós vamos analisarmos a 50. A 50 foi perdida também aqui pelo preço, ou seja, nesse caso, 9, 21 e 50, elas não atuam mais como suporte, já foram rompidas. E o próximo alvo de médias, tá? Para suporte é a 200 em 26.874. Claro que nós temos o suporte do preço, tá? Aqui está livre, ó, do nível de 26.874 até esse ponto aqui de suporte está livre, tá? O preço poderia descer aqui, o gráfico poderia descer tranquilamente, que não tem mais médias para suportar o preço, ou seja, atuar como suporte. Porém, se nós voltarmos aqui, ó, o gráfico, né, o price action aqui é suporte, tá? No nível de 50, aqui nós temos suporte, o preço já rompeu aqui, nem se fala, já foi. Então, suporte nós temos aqui, que é a parte superior, e a parte inferior. Buscaria tranquilamente 50%, 61,8 de FIBO, quem sabe até retestar 200. Mas quando que nós vamos trabalharmos acreditando nessa probabilidade? Quando as médias cruzarem entre si, de preferência 9,21 cruzar 50, ela acaba que empurrando o preço para baixo. Outro detalhe, tá, pessoal? Limpar aqui, tirar essa bandeira para que vocês entendam. Aqui aconteceu um padrão de engolfo. Observem que o preço ele sobe, um candle na mesma proporção é aberto para baixo e supera aqui, ó, a abertura do candle. Por quê? O candle vermelho ele abre para cima, o candle verde ele abre de baixo para cima, o vermelho de cima para baixo. Então ele superou aqui, ó, o verde, tá? Isso aqui é muito importante. Deu continuidade, tentou reverter a tendência aqui, ó. O verde ele acabou aqui que engolfando o candle anterior vermelho. Porém, olha o que acontece no dia seguinte. Um candle 3 vezes o tamanho do candle anterior. Então, aconteceu um engolfo de baixa, confirmando que o padrão seria baixista ou que daria continuidade a uma baixa. Tá? Então, hoje, no dia 25, nós colocamos a mira do mouse e eu me deparo com um candle de indecisão. Vou limpar aqui para que vocês vejam. Candle de indecisão. O candle está abaixo da EMA de 50 períodos, ou seja, essa média de 50 agora passa a ser uma resistência do preço a 9 e a 21, certo? Então, como a 50 é uma média considerável, ela passa a ser agora, ó, uma resistência do preço. E existe um candle de indecisão. Observe que tem aqui um corpo minúsculo, uma sombra para cima, tá? Uma vela e outra para baixo, na mesma proporção. Ou seja, o mercado ele chegou em um equilíbrio, vendedores e compradores, oferta vezes demanda. Então, aqui aparece o candle de indecisão. Aí as pessoas falam, bom, o Cláudio falou para nós que no 4 horas o ponto de shortar seria perdendo a EMA de 200. A EMA de 200 está exatamente, acredito eu, né, que até ontem estava, mas seria aqui, ó, quando foi feita a última análise, a 200 estaria aqui, ó, abaixo do suporte. Então ele perde, dá aqui uma oportunidade de abertura de short. Então já olhamos aqui, tá? Continua negativo, ele poderia corrigir aqui 9,21, cruzar 50 para baixo e buscar a 200. Então eu irei migrar aqui para o tempo gráfico de 4 horas. E vocês observem o seguinte, olha, a 200 estava exatamente no nível de suporte, estava atuando como suporte, e a análise que eu fiz do 4 horas seria perdendo esse nível da 200, abrir operação short. E o que o gráfico faz aqui, tá, pessoal? O que o gráfico continua fazendo
pós rompimento da 200. Colocar aqui para ficar de fácil visualização. Ele dá continuidade ao padrão, tá? Ele pegou aqui mastro, bandeira, mastro, tá? E perde a média de 200, 9, 21 e 50 aqui, ó. 50 está se aproximando, mas 9 e 21 elas já cruzaram a 200. Então aqui nós temos o padrão mastro, bandeira de baixa, certo? Aqui já complica no 4 horas, porque o preço ele já deu início a um padrão baixista. Mastro, bandeira, perdendo a 200 períodos, tá? Então, se perdeu a 200, ele poderia corrigir tudo isso aqui, tá, pessoal? Que nós temos para corrigirmos aí, entende? Então, poderia buscar 50% e 61 de Fibonacci, correto? Então, eu vou mostrar para vocês aqui quais seriam os níveis, porque eu coloquei lá no diário, tá? E aí nós temos o suporte e nós temos aqui os níveis que poderiam serem buscados aqui, tá? Então vou colocar para vocês. Observem que 38,2 aqui, ó, o preço está atuando, conforme eu falei no diário, 50% e 61,8 de FIBA aqui, que eu já sinalizei também para vocês lá no diário. Ou seja, o preço ele poderia buscar até 100% de retração, que seria primeiro esse suporte aqui, tá? E segundo o fundo aqui que nós iremos marcar. Então todos esses níveis aqui são níveis de correção. Por que eu estou falando para vocês que são níveis de correção? Porque no 4 horas já deu-se início um padrão baixista, tá? Aqui 9,21 cruzando a 200. Se a 50 confirmar, olha o que eu falei para vocês. Início de uma cruz morta no 4 horas, tá? O cruz morta, pessoal, geralmente é levado em consideração no diário, tá? Tempos maiores, nesse caso é um tempo médio, tempo curto, tá? Então o que acontece? O 4 horas cruzando, ele vai empurrar o preço para baixo, não tem jeito. A média de 50 cruzando a 200 no 4 horas. A tendência é empurrar o preço para baixo, mas poderia acontecer o seguinte aqui nesse padrão, tá? Só limpando para vocês entenderem. Como que nós vamos operarmos aqui nessa situação? Nós temos uma linha de tendência de baixa, que é um LTB, tá? Nós temos aqui o suporte. É preciso sempre estar traçando figuras geométricas para que vocês entendam o que está acontecendo. Caso contrário, fica difícil identificar a fuga do preço, seja ela para cima ou para baixo. Aqui, se o preço volta, ele tem como resistência imediata a média de 9. Observem que ele já fez uma sombra até a linha de tendência de baixa e em seguida tem a 9 períodos, ele já respeitou, tá? Então 9, 21, 250 poderiam atuar bem como suporte, como resistência. Então o que acontece? O preço, ele poderia sim, e existe a probabilidade de voltar desse ponto, tá? Caso contrário, ele irá reverter aqui, ó, romper a LTB, testar a 9, 21, na 200 ele poderia cair novamente. Então tenham cuidado com essas entradas, tá? Então aqui nós temos bandeira, mastro de baixa, bandeira, tá? Então é um padrão baixista já no 4 horas. Ele poderia voltar aqui por quê? Porque a 50 ainda não cruzou a 200. Mas se a 50 ela cruza a 200, essa situação ela se agrava. Ele poderia empurrar o preço mais abaixo para buscar 50%, 61,8 de FIBA e quem sabe 100% de retração. Então, enquanto essa reversão de tendência ela não acontecer no 4 horas, nada feito, só para baixo. E para baixo, Cláudio, para baixo, se caso der continuidade ao padrão baixista, perdendo esses dois suportes aqui, seriam níveis para shortar, tá? Lembrando que é preciso entender da operação short e long, ou seja, mercado futuro. Quem shortou, shortou aqui em cima, tá? Ele fez um mastro, bandeira, subiu mastro, bandeira, mastro, bandeira. Então, quem shortou está aqui em cima. Se vocês shortam aqui no fundo, existe a probabilidade do preço subir e estopar suas operações e fazer isso aqui, ó. A teoria diz o seguinte, tá? Que o preço ele não passa muito tempo distante das médias, ou seja, ele sai do topo de 31.800, busca um suporte lá nas médias, tá? E depois ele retrai nas médias. Projeta para baixo, porque o gráfico já está de cabeça para baixo e retrai nas médias.
projeta para baixo, provavelmente ele está retraindo nas médias e depois poderia fazer uma próxima projeção para baixo, fazendo o quê? Rompendo ou perdendo o suporte que foi deixado no passado. Então, se nós estamos operando aqui com gráfico de cabeça para baixo, a lógica seria o seguinte, tá? Para short, tá, pessoal? Para quem não entrou e se tiver, a probabilidade existe se ele simplesmente perder para buscar 50% e 61,8 de FIBO. Nós sabemos que ele poderia buscar até 200 e voltar a cair. Então, quando ele perder esses dois níveis aqui, ó, poderia dar entrada de short. O preço irá fazer o seguinte, ele está em cima, projeta no suporte, retrai nas médias e volta a jogar para buscar 50% 61,8. Caso isso aconteça, ele volte aqui nas médias, é simplesmente quando ele perder os fundos aqui, tá? Primeiro fundo 29,081, segundo fundo aqui da sombra 28,871. Shortar para buscar 50% e 61,8 de FIBO. Para quem entrou ou não acompanhou o vídeo e perdeu o time, tá? Porque o time eu passei para vocês que o time seria aqui perdendo a EMA de 200 períodos. Então quem observa o que ele fez, perdeu a 200 e fez esse padrão aqui que eu expliquei para vocês. Shortou, projetou e voltou nas médias e poderia projetar mais uma vez aqui, buscando aqui, ó, os níveis de 50%, 61,8 de FIBO. Beleza? Então tá explicado aqui, é um vídeo breve porque eu estou acompanhando, né? Acompanhei durante toda a semana, fica fácil aqui para nós entendermos, está respondendo bem a nossa análise. No momento que ele faz a retração nas médias, observem que o Chaikin Money Flow, ele sinaliza para nós que existe uma acumulação naquele ponto. Só que assim, essa acumulação, ela permanece e o preço rompe e vai buscar, sei lá, níveis mais altos, aí é preciso aguardar. Porque ocorre o seguinte, ele corrige, ele projeta para baixo, retrai nas médias, é uma acumulação. Depois projeta para baixo, acontece a distribuição, tá? Nesse caso aqui, o DMI- está para cima. O ADX está autenticando que isso é um padrão de baixa, né? Está claro aqui para nós. E o MACD cruzou para baixo. Então, tudo isso aqui é negativo por enquanto, tá? Só recapitulando aqui, poderia projetar, já projetou, retrair nas médias e voltar a cair. Então, nós vamos esperarmos o seguinte, caso aconteça de não cair mais abaixo de 28,871, nós precisamos aguardarmos aqui, ó, a reversão dessa tendência para que ele volte para os 31,800. Isso aqui eu vou estar acompanhando, tá? Minuciosamente para passar para vocês em tempo hábil. Caso contrário, tá? Observem só que toda regra tem exceção. Você desliga o PC, vai na cozinha tomar uma água, quando volta ele subiu de uma vez e já bateu 30. Aí não tem como, mas se ele mostrar sinais claros de reversão aqui, irá retornar para os 31,800, eu faço um novo vídeo e passo para vocês. Mas no 4 horas está claro aqui que esse padrão é de baixa, porque correção é quando ele cai dos 38, de 31,800 até a média de 200. Estava atuando como suporte, perdeu, deu-se início a um padrão baixista. Tá bom, pessoal? Agradeço a todos pela atenção, deixe o seu like, deixe o seu comentário, venha fazer parte do nosso grupo free. Nós estamos com um projeto aí, né? Várias pessoas estão interessadas, acredito que dará muito certo esse projeto. Você que é aluno, fez o curso conosco e tem interesse, procura no privado, que a minha intenção é que esse projeto ele consiga abranger a todos, tá? As pessoas ficam muito desmotivadas quando o Bitcoin corrige. É normal. A partir de 2017 já é preciso entendermos o seguinte: Bitcoin ele tem operadores long e operadores short. O mercado futuro, um tempo, acredita na alta e determinado tempo acredita na baixa. Ou seja, acabou aquela coisa de ir para cima e avante. Existem operadores acreditando e apostando na queda do Bitcoin. E na maioria das vezes são supostos baleias que conseguem jogar o preço para baixo. Então, como eu falo para vocês, a psicologia do mercado ela muda todo o tempo. É preciso estar preparado para operar mercado subindo e mercado caindo, porque pessoas que não operam mercado caindo, quando o Bitcoin está fazendo esse padrão de baixa, elas sofrem bastante com as perdas, porque só sabem operar para cima. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e vamos aguardar aí a próxima análise do Bitcoin.